Estão vendo o texto aí? Está vendo aí, Francisco? O texto? Sim, professor, estou vendo. Ah, beleza. Então, vamos lá, né? A gente tem falado aí sobre as metodologias, né? Semana passada a gente passou um exercício para que vocês pudessem fazer, de alguma forma, tentar praticar, né? Isso que a gente tem falado. Hoje eu vou dar uma ênfase maior na questão da metodologia sincrônica. A gente já falou aí da anacrônica, né? Da diacrônica, e eu queria reforçar um pouco mais a análise sincrônica, né? Sempre lembrando que quando a gente fala de texto bíblico, a gente está falando de literatura, de texto, e por isso cada tipo de análise desse, né? Cada tipo de texto, ele vai ter uma maneira de se interpretar. Então a gente nunca tem uma forma única, né, de ler o texto bíblico, mas a gente vai ter métodos. E nessa matéria a ideia é tentar compreender isso, né? Que existem formas de se entender o texto bíblico. E para isso é necessário a gente conhecer aí algumas etapas. Então, o material que a gente tem aí compartilhado com vocês, os livros, né? Todos eles tentam nos ajudar um pouco nisso. Então, a análise de um texto bíblico vai além do que usar a palavra no grego ou no hebraico, né? Mas entender a documentação, entender a forma como foi escrito, a época, o período, e cada metodologia, cada método desse vai ter, então, a sua forma de responder a essas questões. Lembrando, né, algo que a gente falou em umas aulas atrás, que cada metodologia dessa vai ter as mesmas perguntas, mas o diferente vão ser as respostas. Então, se em metodologias mais conservadoras, mais tradicionais, você pergunta sobre o texto de Apocalipse, né? Alguns vão dizer, não, lá fala do fim do mundo. Em metodologias mais críticas, vai dizer que não, é um texto que fala do primeiro século e não tem nada a ver com o fim do mundo. Então, a pergunta, né, às vezes vai ser a mesma, mas a maneira que se responde que vai ser diferente. Então, hoje, dentro da perspectiva sincrônica, eu trouxe a análise de João 3, 16 e 17, e depois vão ter duas perguntas que aí eu vou mandar para vocês. Aí vocês leem o texto de novo, né, com base aí no que a gente está conversando, está discutindo aqui, respondam e me enviem, né, e me manda aí. Então, vamos lá, né? O texto escolhido, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, aqui botou invejou, né? Mas enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Tem uns erros aí de digitação na hora passou, né? Aqui é Deus enviou. Deus enviou, e aqui não para que ele condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Então, o primeiro passo na análise sincrônica é a verificação do contexto histórico e cultural. Então, dentro dessa pesquisa. Fala, Francisco. Ô, professor, então nós não estamos mais trabalhando com esse João 3,16, não, é João 3,17. 16 e 17. Ah, tá bom. Não, porque eu tenho imprimido aqui as apostilas
texto que você passou? Então tá bom, era isso. Não, eu tô com outro texto agora, é outro material. Tá bom, beleza. Tá? É, então, o primeiro ponto aí da análise sincrônica é a análise do contexto histórico e cultural. Toda metodologia vai, de alguma maneira, tentar fazer isso. A questão é como ela apreende isso, né? Então, na análise sincrônica, essa perspectiva cultural histórica vai ser como uma separação, né, daquele momento, daquela hora ali, tentando entender realmente o que aconteceu na época, tá certo? Então vamos lá. Consideramos o contexto no qual o texto foi escrito, a cultura judaica e as situações sociais da época. O contexto judaico. O Novo Testamento foi escrito dentro do contexto judaico do século I, em uma época em que o povo judeu estava sob o domínio do Império Romano. Isso influenciou significativamente a vida cotidiana, as práticas religiosas e as expectativas messiânicas do povo judeu. Para o judeu, naquele período, essa questão do Messias era muito forte. Para a gente, às vezes, isso não tem muito sentido, porque a gente não está dentro de uma questão assim de aprisionamento, né, de escravidão. Mas o povo judeu, desde que foi, né, criado aí, né, desde muito tempo, ele passou por várias situações de escravidão, né, de aprisionamento, e o primeiro século não foi diferente disso. Então, até para fazer aquilo que era muito natural, eles teriam que ter permissão, né, dos romanos. Então, isso, obviamente, gera uma expectativa. No caso, no contexto judaico, essa expectativa messiânica, de libertação. O Messias, no contexto judaico, não é aquele que vai levar para o céu, mas é aquele que vai libertar politicamente, socialmente e economicamente. Então, tem um aspecto muito mais humano, né, do que divino. Então, quando nós lemos qualquer texto dos evangelhos, a gente tem que ter essa perspectiva em mente. Por que que os judeus ficavam com tanta raiva de Jesus? Por que que Jesus incomodava tanto, né, os judeus naquele período? Porque Jesus falava de um outro reino. Jesus falava em perdoar quem te ofendeu, em dar outra face. E os caras estão lá sendo oprimidos, né, por um império invasor. Então não é um discurso muito fácil de se ouvir. Outra questão aí, né, são as expectativas messiânicas, que a gente já comentou um pouco. Os judeus aguardavam a vinda de um Messias prometido pelas Escrituras, que seria um líder político e espiritual, para libertar Israel da opressão estrangeira e estabelecer o reino de Deus na terra. Essa expectativa moldou a compreensão do público sobre Jesus e a sua missão. Muitos dos apóstolos, dos seguidores mais próximos de Jesus, achavam que Jesus era esse tipo de Messias. Tanto que lá em Marcos 10, por exemplo, né, os irmãos Trovão vão virar para Jesus e dizer assim: Senhor, no teu reino, deixa com que nos assentemos à tua direita. E aí começa uma discussão, porque todo mundo quer sentar à direita de Jesus no reino dele. Porque eles acham que é um reino político, que é algo que tem a ver com poder, com liderança, com autoridade, hierarquia. E aí Jesus começa a discursar e dizer que eles não entenderam nada, que no reino dele os últimos seriam os primeiros, que ele mesmo veio para servir e não para ser servido. A gente, quando lê o texto, por exemplo, de Marcos 10, 40 em diante, a gente vê isso de uma maneira muito clara quando Jesus vai usar o verbo diaconel, em grego, que quer dizer aquele que serve ao outro. Jesus, ele vai dizer que ele veio servir e não ser servido. Então, isso cria uma confusão na cabeça dos discípulos, porque eles estão achando que se seguirem a Jesus, eles iam ter tudo do bom e do melhor, iam dominar o mundo. Ia ser igual o Pink e o Cérebro, né? Aquele desenho dos ratinhos que queriam dominar o mundo. E Jesus vai dizer que não, não é assim, não é para isso que eu vim. Então, esse pacifismo, né? Não é passividade, mas é pacifismo de Jesus, obviamente gera incômodo, gera indignação,
né, nos seus próprios discípulos, porque eles achavam que Jesus era guerreiro e tal. Eles só vão entender isso depois que Jesus ressuscita. Aí o texto de Atos 1:8, né, vai falar sobre Jesus aparecendo e fazendo a promessa da descida do Espírito Santo. E só com a ressurreição é que eles realmente entendem qual era a missão de Jesus. Mas até esse momento, eles não compreendiam isso. Então, essa expectativa messiânica, o contexto judaico, influencia, né, obviamente, os leitores daquela época. E para a gente tem que entender que influencia a maneira que analisamos esses textos, a maneira como esses textos vão ser produzidos, vão ser entendidos, né, pelos seus primeiros destinatários. Então, a análise sincrônica também vai, né, nesse ponto, tentar entender um pouco sobre o sincretismo religioso. Na época havia uma mistura de crenças religiosas, incluindo o judaísmo, as religiões greco-romanas e as implicações tradicionais religiões, das regiões, né, onde o cristianismo se espalhava. Isso criou um ambiente religioso diversificado e às vezes conflitante. Só para você ter a ideia, o que nós chamamos de ceia, de batismo, né, não é algo inventado pelo cristianismo. Existiam vários cultos a outros deuses dentro do Império Romano que realizavam rituais parecidos com o que nós chamamos de ceia e batismo. Tem lá o culto a Mitra, né, que era uma das divindades aí greco-romanas aí, e que tem semelhanças, né, com o que a gente faz na ceia, no batismo também, né? Então, tudo isso gerou conflitos, obviamente. Tanto que a gente tem várias cartas do Novo Testamento e que Paulo adverte, né, sobre a influência. Então, Jesus lidava com isso, os ouvintes de Jesus lidavam com isso. O detalhe importante é a sinagoga e o templo, que eram os locais de ensino, oração e reunião para a comunidade judaica. Enquanto o templo, né, isso é a sinagoga. O templo em Jerusalém era o centro religioso, onde os sacrifícios eram realizados. Aí cortou aqui. Então, até a ideia, né, de quando a gente fala de igreja, aí a pessoa acha que o templo de Israel é igreja, e não é, não tem nada a ver. A relação é totalmente diferente. Os templos romanos também, né? Os templos romanos e gregos não eram feitos para as pessoas, eram feitos para os deuses. Os templos greco-romanos, eles eram morada dos deuses. Então, os deuses ficavam lá dentro, as pessoas ficavam do lado de fora. Isso não tem nada a ver com a igreja. Então, quando a gente fala de templo na época de Jesus, ele não está falando de igreja. Ele está falando da Não, experiência que a não, gente tem hoje. não. Certo? Ele está falando de um contexto bem diferente do nosso. Isso a gente tem que, de alguma forma, levar em conta. Então, a análise sincrônica, nessa primeira etapa, qual é a busca dela? É analisar o contexto histórico e o contexto cultural aí do texto, certo? Até aí, nada demais, tranquilo, acho que todo estudante da Bíblia tem que se preocupar com isso. Material, né, para esse tipo de pesquisa. Comentário bíblico, introdução, né, esses livros que vão te ajudar a entender o contexto. Segundo passo da análise sincrônica é a análise linguística, onde examinamos as palavras escolhidas, a estrutura da sentença e a gramática para entender o significado literal do texto. Para isso, se faz uma seleção de palavras, o autor escolhe cuidadosamente as palavras que comunicam a mensagem central do texto. Por exemplo, Deus amou o mundo. Destaca o amor divino universal, enquanto filho unigênito, enfatiza a singularidade e a relação especial entre Deus e Jesus Cristo. Então, na análise linguística, vai ser avaliado as palavras que estão sendo usadas, a relação que elas têm com o texto, né, que impacto elas podem gerar ou não. Estrutura da sentença. A estrutura das sentenças é simples e direta, facilitando a compreensão do leitor. Isso ajuda a transmitir a mensagem central de maneira clara e impactante, né? A maneira como isso é escrito. É claro que essa análise linguística, o ideal é fazê-la no texto original. Mas se você não tem acesso ao texto original, não sabe, você vai fazer isso em português. Contudo,
né, vai perder alguma coisa. Então, quando você for fazer análise linguística de um texto, é bom você usar um comentário exegético. O que é um comentário exegético? É um comentário que vai se preocupar com as palavras na língua original. Então, vai te trazer lá a palavra na língua original, tradução, às vezes até a transliteração, e aí vai te dar as possibilidades de significado. Tudo isso é útil, né, para o estudante aí da Bíblia. Fala, Francisco. Essas palavras originais, ela vem em hebraico ou em português? Novo Testamento vem em grego, entendeu? Em grego? É. Ah, Tem um livro chamado Chave Bíblica do Novo Testamento. Deixa eu ver se o meu está aqui. Esse texto. Calma aí, rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Boa noite, pessoal. Aí, voltei. Chave bíblica, não, desculpa. ok. Chave linguística do Novo Testamento. Esse texto, por exemplo, ele vai em cada palavra, aqui é 1 Timóteo. Aí o autor vai pegar as palavras aqui em grego, em cada versículo, e vai separar, e vai dar o significado, vai dizer a importância. E aí, nesse tipo de análise, dá para a gente entender, entendeu? Isso aqui é do Novo Testamento, mas você também tem do Antigo. Então, em cada um dos textos, a gente tem como avaliar as palavras. Se você, de repente, não tem o dicionário, não tem prática, um texto como esse aqui pode te ajudar, né? Chave linguística do Novo Testamento grego. Eu vou tirar a foto e vou botar lá no grupo para vocês. É, E aí é um material legal que vai te trazer o texto original e com isso vai te dando mais material, né, de pesquisa, você vai compreendendo o texto. É Ó, bem antigo esse, né, Ricardo? esse aqui é. Meus livros são todos antigos. É desde a época de Matusalém, né? Põe para lá. Ó, Então, ah, então, esses antigos aí, doa ele para nós e ele não compra um dou novo. nada, não. Vai comprar. É difícil, Ricardo, de encontrar os É problema de livros. vocês. Compra outro. A gente fica Não, mas sofrendo para olha só, conseguir. tem alguns livros que realmente já saiu de. Não edita mais, né? Mas, por exemplo, comentário bíblico. Comentário bíblico ainda tem. Então, não é problema, né? Uma chave linguística como esse aqui, você ainda tem, você ainda encontra. Mas você encontra edições mais modernas. É igual ao Novo Testamento interlinear. Eu tenho edição antiga, mas você encontra edições mais modernas. Fora isso, você encontra também muita coisa em PDF, né? Então é possível achar. Tem alguns livros que não, que já se esgotaram, não publica mais, mas a maioria dos livros que eu indico para vocês de pesquisa, né, comentário, introdução, você consegue comprar, né, com edições diferentes, mas são acessíveis sim, entendeu? Ó, no caso aqui, ó, né, aqui da chave linguística, algo que eu vi, que eu sempre falo com vocês sobre o termo dulos, né? Aí vai trazer aqui, ó, dulos, escravo, servo. O termo enfatiza a escravidão e o pertencer a outra pessoa. O conceito de escravidão no mundo grego, né? Aí vai dar aqui, ó, os genitivos indicam posse. O adjetivo verbal com esta terminação usualmente tem um sentido passivo. Então ele vai pegar os termos e vai explicando, né? Vai dando aí as devidas explicações. Ah, Ricardo, mas o grego para mim é ruim, eu não entendo e tal, não sei o quê. Pega um comentário bíblico, né? Do Novo Testamento, um comentário exegético, e isso vai te ajudando nessa análise aí das palavras, tá certo? Gramática e sintaxe. A gramática e a sintaxe do texto são típicas do grego koiné, a forma comum do grego usada na época. A ordem das palavras e das conjugações verbais são consistentes com as convenções linguísticas da época. Então, ó,
Nesse tipo de análise, ele primeiro avaliou contexto histórico e cultural, e agora está fazendo análise, né, das palavras. E aí viu algumas palavras, a estrutura da sentença, a gramática e a sintaxe. Vai ver aqui agora a questão de estilo, né? Ó, a questão do estilo. Sai aqui do lugar. Repetição e paralelismo. O texto faz uso de repetição e paralelismo para enfatizar pontos importantes. Por exemplo, a repetição da frase Deus enviou. Saiu, invejou de novo. Deus enviou o seu filho ao mundo. Né? Em versículos consecutivos, reforça a ideia central da missão de Jesus. Figuras de linguagem. O texto pode conter figuras de linguagem, como metáforas ou simbolismo, que enriquece seu significado. Por exemplo, a expressão vida eterna pode ser entendida como mais do que apenas uma existência após a morte, mas também uma qualidade de vida abundante e plena. Inclusive, o termo vida eterna, segundo alguns autores, é usado apenas no Evangelho de João. Então, essa perspectiva de vida após a morte também era algo estranho para o judeu. O judeu não tinha muito isso em mente. E quando a gente vai falar de vida eterna, não é necessariamente uma vida após a morte, né? Que você vai ter a casinha, a sua casa vai ter piscina lá no céu, você vai ficar de férias, né, eternamente. Mas tem a ver com uma vida com qualidade, vida plena e abundante. O Evangelho de João também vai usar isso, né? Que nós temos vida plena e abundante, ou seja, uma vida com qualidade. E aí muita gente usa isso para falar sobre prosperidade financeira, material e tal, mas não é necessariamente isso, né? Porque você pode ter muito dinheiro e uma vida miserável. Tua família pode não valer nada, teus filhos podem não valer nada, tua mulher pode não valer nada, teu esposo pode não valer nada, você vive em depressão, vive com problema de ansiedade e está cheio do dinheiro. Né? Então, não é isso. Então, a ideia é de uma vida boa, né? Uma vida agradável, independente das questões materiais, sociais, políticas e econômicas. Isso é a concepção que nem sempre as pessoas entendem. Né? Quando se fala de vida eterna, no geral, só pensa após a morte. Então, nessa análise sincrônica, você vê que, se eu fosse comparar com a análise diacrônica, as análises mais críticas, até o momento não deixa nada a perder. Né? A caminhada é a mesma aí, né? Em termos de verificação dos sentidos do texto. Se nós fôssemos para a análise anacrônica, fizéssemos essa mesma coisa, provavelmente ia ser a mesma ideia. O grande problema está na aplicação disso. A aplicação desses métodos é que vão ser diferentes. Mas, às vezes, a caminhada, né, vai junto até um determinado local, depois cada um segue o teu caminho. Interpretação teológica. Nessa parte, explora-se, né, exploramos aí o significado teológico do texto dentro da tradição cristã, considerando como ele se relaciona com outros ensinamentos bíblicos. E a relevância contemporânea, tem um pouquinho a mais aí embaixo aí, que são reflexões sobre como o texto continua relevante nos dias de hoje, considerando questões éticas, morais e espirituais. E aí é justamente nessa parte que a gente vai ter as diferenças entre a leitura diacrônica, anacrônica e sincrônica. Quando a gente vai pegar a mensagem do texto e aplicar. Aí vamos tentar entender como que uma leitura sincrônica leria a questão de João 3,16. Né? Uma mensagem, universalidade do amor divino, uma mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira, ressoa poderosamente o mundo onde há divisões, conflitos e ódio. A ideia de um amor divino que transcende fronteiras é um lembrete de que somos todos dignos do amor e redenção, independente de nossa origem, fé ou convicção. Essa é a leitura sincrônica. Já há um problema
em relação à doutrina cristã. Você vai falar assim, poxa, bonito, legal, vou usar isso na mensagem de domingo. Só que, veja bem, todos são alvo da redenção, independente da origem, da fé e da convicção, ou só quem crê em Jesus Cristo pode ser redimido? Então, quem é calvinista não concordaria com essa universalidade do amor divino. E também quem é arminiano também não concordaria, porque você tem que escolher, né? Então, esse amor universal é uma leitura, né, a partir dessa perspectiva sincrônica, mas que já cria alguns embaraços no cristianismo mais tradicional, por exemplo, né, onde você ou escolhe ou é escolhido. Num cristianismo que, por exemplo, não aceita outras religiões. Então, a análise sincrônica ela não está preocupada com dogma, com tradição. Você vê que essa leitura aí não tem essa aplicação final aqui, não tem nada a ver com a tradição, com dogma. Vai falar que o amor de Deus é universal, ponto, para todo mundo. E aí não importa se a pessoa adultera, se é bandido, se é fofoqueiro, se é mentiroso, não importa, entendeu? Então o amor de Deus é para todos. É para todos? É assim? É isso mesmo? Será que é isso que o texto quer dizer? O que quer dizer esse mundo? Né, lá em João 3,16, se eu fosse usar uma outra metodologia. Na metodologia diacrônica, onde eu estaria preocupado com a perspectiva mais histórica e realmente traria a mensagem dentro dessa perspectiva histórica, esse mundo pode ter a ver com aquela situação entre quem está querendo perseguir a Jesus e quem acredita em Jesus, e não, né, numa universalidade do amor. O termo cosmos ali, ele pode, como foi lido até anteriormente, ele está também sendo usado ali apenas de maneira simbólica, que fala, olha, Deus ama quem concorda comigo e quem discorda de mim, ponto. Mas isso não quer dizer que a salvação é para todos. Até porque o texto depois vai dizer, né, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é para todos. Eu tenho que crer nele. Então, só para você ver que ó, no finalzinho aí, a gente já levanta algumas questões sobre essa validade, né, de uma leitura sincrônica. Muitos de vocês, às vezes, até concordariam com isso. Por quê? Porque é bonito, é legal. O leitor, o estudante de teologia tem que estar atento aos conceitos. Hoje tem muita coisa bonita sendo pregada, mas que não tem nada a ver com o texto bíblico. A mensagem do texto bíblico não tem que ser bonita. Ela tem que ser verdadeira e transformadora. E aquilo que é verdadeiro e transformador incomoda, gera desconforto e gera atrito. Por quê? Porque toda mensagem que vem do Evangelho, ela vai gerar um conflito com a nossa natureza pecaminosa. Então, Evangelho não tem que ser bonitinho. Evangelho tem que ser verdadeiro e transformador. Então, toma muito Ricardo, cuidado com esses discursos bonitos por aí. Fala aí. essa leitura sincrônica é uma leitura mais liberal. É a leitura que depende mais do leitor do que do texto. Quem lê vai estar colocando a sua visão, né? E isso é algo que assim, libera muito, né, o sentido do texto. Então, é algo que é necessário ter cuidado, né? O que dá margem a essa nova versão de uma igreja contemporânea, então. Não só isso. Por exemplo, igrejas antigas que pregam heresia, quando o pastor vira para você e fala que se você der 10% Deus vai te abençoar, isso é leitura sincrônica, porque o texto nunca disse isso. Né? Um texto que diz que os mais velhos da igreja são mais importantes que os mais novos. Né? Uma igreja diz isso. Então, assim, qualquer tipo de leitura que o leitor defina o significado está nessa linha aí, entendeu? Então, esse é um cuidado. Então, não é só, né, modelos de igreja, mas até conceitos antigos que estão presentes nas igrejas há muito tempo, mas que não refletem o texto bíblico, e sim a leitura da doutrina, da denominação, do líder, do pastor.
e aí por diante. Eu ainda estou nessa dificuldade de identificar a minha leitura, né? Eu até fiz o trabalho, não sei se Sim. está certo, na leitura sincrônica, conforme eu fui entendendo, mas eu estou muito perdida nisso. Estava até na aula do André, eu perguntei qual era a aplicação que ele usava na interpretação dele, ele falou que é semiótica. É isso? Ai, ai, é. Aí eu falei, mas a gente não está nem aprendendo Ele falou semiótica. Existe essa, Ricardo? Eu não posso ser antiético, então eu não vou falar nada. Não foi isso, gente, que ele falou na aula. Eu É. falei, qual é a sua leitura? Ele foi falar, eu não. Eu perguntei, você é histórico crítico, né? Ele falou, não, eu Não, sou. ele ainda não. Não, ele falou anacrônica. Não, anacrônico não, Ele deve semiótica. ser anacrônico. Histórico Ele crítico falou não é mesmo. anacrônica, irmão. É. Ele não é não Depois, histórico crítico, ele, não. Ele falou que não é, era. é Ele, que, é que a aula dele não é gravada, né, irmão? Então a gente vê. Não, o Francisco está falando que ele falou que é anacrônico. não é não, anacrônico não é não. Nunca Deve será, eu ser. acho. Tá bom. Não, então tá, então tá. Não quero que você seja antiético, não. É porque É. a gente está em eu estou em muitos conflitos com relação a todas essas leituras, né? Não, mas é assim mesmo, entendeu? A Em todo ideia é ter uma visão, assim, de alguma maneira, geral. tentar ter uma visão geral para pelo menos saber quais são as leituras, mas a maioria de vocês está dentro da leitura anacrônica, Eu sei, entendeu? eu penso que a minha leitura é anacrônica, mas eu quis entrar nesse embate comigo mesmo, fazendo essa. Não sei se eu Entendi. acertei É. na atividade, Porque. mas é muito difícil, Ricardo. Eu acho que meus Não, colegas estão bem, né? Eu acho que sou só eu que estou perdida aqui. não está Não, não. não. Também estou nesse ritmo aí. Estou tentando entender a diferença de um para o outro, mas diacrônica e anacrônica é muito parecido. Aí confunde. Aí agora o sincrônico É assim mesmo, é é assim meio mesmo. complicado. Fiquem Gente, não tranquilos. identificou nenhum, já tem três, entendeu? Vai Aí o chegar, cara vai diz que eu tenho outra chegar. leitura lá. Ó, eu vou tomar para mim as palavras que o professor falou semana passada. Vai chegar um momento que todos vamos entender de tudo isso aí. Sim, É, verdade. na Acho morte. que só no céu, quando o Paulo fala, né? Ah, Agora veremos, O né? André falou, poxa, Logo me traz um veremos como. conforto tremendo para o meu coração ouvir isso. Olha só, de maneira geral, por que vocês estão no anacrônico? Porque para os outros métodos, vocês precisam de ferramentas, de saber ler o texto original, saber entender as etapas de formação do texto, ter as perspectivas teológicas necessárias, né, e até filosóficas, para se compreender isso a partir de vários parâmetros. A ideia da matéria é apresentar isso, pelo menos para você entender o seguinte: a minha fala está dentro de uma perspectiva, a do seu pastor está dentro de outra perspectiva. Um diácono da sua igreja vai estar falando dentro de outra perspectiva. Então, assim, cada um vai ler a partir do seu ponto de vista. E quando a gente vai falar de exegese, não tem uma maneira só de fazer exegese. Agora, lembrando, vocês vão perceber que a maneira de pesquisar é a mesma. O anacrônico, o diacrônico e o sincrônico vai procurar entender quem é o autor, quando escreveu, traduzir as palavras da língua original, ver a data. O problema é quando vai aplicar isso. Por exemplo, nessa leitura aqui, João 3,16, eu tenho o conceito do universalismo, que não é um conceito cristão, mas tem muita igreja que adota isso, que todo mundo vai ser salvo. Então, Deus ama todo mundo vai ser salvo. Esse é o conceito teológico que não é novo. Mas para eu entender isso, eu tenho que saber desse conceito teológico. Então, a ideia é, vocês estão no seminário para ir aprendendo as ferramentas de leitura. Não só leitura do texto, mas leitura teológica. Mas fiquem tranquilos que, por exemplo, tem professor que não sabe isso, né? Tem pastor que não sabe isso. Até porque as pessoas não levam isso muito para o dia a dia, porque acham que é só teoria. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O evangelho hoje está do jeito que está
porque muita gente se preocupa mais com a quantidade de membros do que com a qualidade dos membros. Então, eu deixo de pregar Bíblia como é para pregar algo que atraia pessoas de maneira indiscriminada. Então, assim, por mais que a teoria possa parecer conflitante ou confusa, sem ela, a gente não consegue chegar sequer perto do caminho para entender a essência daquilo que a gente diz que acredita. E por isso que o evangelho é essa bagunça que não é de hoje, mas que atrai muita gente. E o que atrai as pessoas não é o evangelho. São propostas com base num evangelho, mas que não estão no evangelho. O evangelho não promete vida boa, não promete cura, não promete solução de problema, não promete alívio para tudo quanto é questão. O evangelho promete libertação do pecado. Só que nem todo mundo, né, está disposto a trabalhar essa essência. Aí eu pego um texto como esse, João 3,16, que, gente, nem é evangelístico. Nesse texto, Jesus está conversando com Nicodemos. Nicodemos está ali à noite, escondido, né, porque ele quer saber mais, mas tem vergonha, está com medo. Jesus está explicando para ele o seguinte: você nunca vai conseguir entender minha mensagem porque você precisa ver de uma outra maneira. Por isso a frase é preciso nascer de novo ou nascer de cima. O grego pode dar essas duas opções, nascer de novo ou nascer de cima. Porque eu só consigo compreender essas verdades se eu mudar as minhas perspectivas. E é justamente esse o trabalho que a gente faz ao longo da vida toda. A gente vai mudando o olhar, né? E isso vai nos ajudando a tentar chegar mais perto do texto. Mas essa confusão é normal, é natural, até porque a gente é bombardeado, né, desde que entrou para a igreja, por visões, por métodos mais tradicionais, mais fechados, que dão mais certezas. Isso geralmente gera essa confusão, mas é natural. A tendência, é claro, é que à medida que você for estudando, for lendo, isso vai diminuindo. Está acabando o tempo aí? Vamos entrar no outro link, para não cair aí, tá? Mesmo link aí.